Boa noite a todas. Estamos iniciando agora a nossa primeira aula da mentoria Libertare e hoje nós vamos falar sobre como a fé impacta nas nossas decisões e que tipo de fé que eu estou falando. Todas estão vendo a minha tela? Sim. Qualquer problema que, se vocês não estiverem vendo, só vocês podem ligar o microfone e falar que eu retorno, tá bom? Combinado. Tá, então vamos lá. Então, como isso impacta nas nossas decisões, né? Bom, para criar mais fé, e aí daqui a pouquinho eu vou dizer o que é a fé, né? Então, para criar mais fé e fortalecer a atuação do córtex pré-frontal sobre as respostas automáticas do nosso corpo, a neurociência sugere uma combinação de práticas que envolve repetição, visualização e interrupção de padrões antigos. Então, aqui estão as estratégias práticas baseadas nos documentos que foram usados para fazer todo esse estudo. Então, primeiro, antes de falar sobre a fé, eu preciso que vocês entendam que todas as nossas decisões, elas são feitas no nosso córtex pré-frontal, que é responsável por avaliar se o que nós vamos fazer vai ser feito ou não. Se é uma ação que não nos traz nenhum prejuízo, que não nos traz nenhuma insegurança, ele deixa a gente fazer. E aí, esse deixar fazer é a fé. O córtex pré-frontal, ele precisa acreditar, ter fé, acreditar que você vai dar conta de fazer aquilo. Se ele não acreditar que você vai dar conta de fazer aquilo, ele deixa a amígdala cerebral tomar a iniciativa de impedir que você faça. De que maneira? Ela aciona e ela fala, opa, aqui tem um perigo, nós estamos diante de um perigo, então eu vou acionar a luta e fuga. E aí ela produz neurotransmissores que vão fazer o teu corpo parar. Quem é que vai mandar o teu corpo parar? A RAF. E aí, mais para frente, eu vou falar o que é RAF. Então, é importante que vocês entendam que a fé que nós estamos falando agora não é essa fé religiosa, é a fé de que você vai dar conta de fazer, é a fé que o teu córtex pré-frontal precisa para liberar você para fazer as coisas. E aí você vai entender por que você, às vezes, se auto-sabota. Então, nós vamos falar sobre as maneiras que você tem de você fazer com que essa fé funcione. Então, uma das coisas é o ensaio mental e a visualização. O córtex pré-frontal, por ser o centro executivo, é ele que manda se você vai fazer ou não, ele tem a capacidade de tornar os pensamentos mais reais do que o ambiente externo. Quando você pensa em alguma coisa com muita força, o cérebro, o córtex pré-frontal, ele acredita que aquilo realmente está acontecendo, com uma realidade tão grande quanto o ambiente externo. Ao praticar esse ensaio mental, imaginar-se agindo com a nova crença ou a fé, você ativa os mesmos circuitos neurais que seriam usados na ação real. Então, quando você está realizando algo, os circuitos neurais que acontecem no seu cérebro é o mesmo de quando você começa a imaginar que você está fazendo. Então, se você imaginar que está fazendo, ou se você fizer, o seu desgaste físico, mental, é o mesmo. O seu funcionamento mental dentro do seu cérebro é o mesmo. Então, quando isso acontece, você está fortalecendo essas conexões antes mesmo de o evento ocorrer. Então, quando você visualiza que você está fazendo alguma coisa que você quer muito fazer, o teu córtex pré-frontal acredita que você está fazendo, e quando você for realmente, de fato, fazer, ele vai te apoiar, ele vai acreditar que você vai dar conta e vai deixar você fazer. Ele não vai fazer, não vai te sabotar. Tá? Então, a visualização é muito importante por causa disso. O teu cérebro
aquilo realmente está acontecendo. E mais importante do que isso é o teu cérebro pré-frontal acreditar que você dá conta na hora de você realmente fazer. Então, e aí existe a programação do subconsciente, é o próximo passo. Então, a fé no nível do dia a dia, né? Como você exercer a fé no dia a dia? Ela é construída ao substituir sementes do medo por sementes de confiança. E aí a gente vai entender como. Tudo que você pensa repetidamente vira sentimento. E o que você sente repetidamente torna-se uma crença arraigada no subconsciente. E todas as nossas ações, elas são pautadas nas nossas crenças. Se a gente acredita que a gente é burra, a gente vai ser burra. Se a gente acredita que a gente é inteligente, a gente vai ser inteligente. Então, se a gente acredita que nascemos pobre e vamos morrer pobre, é isso, assim será. Né? Então, a nossa programação do subconsciente, tudo que a gente traz como crença arraigada no subconsciente, a gente consegue substituir essas crenças trabalhando exatamente essas sementes do medo por sementes de confiança, trabalhando no subconsciente, trabalhando no seu córtex pré-frontal. Então, quando você usa as ferramentas para você, vamos chamar assim, de enganar o teu cérebro, né? De ludibriar o teu cérebro. Na verdade, você entrar no controle das coisas, né? Então, tudo que você pensa repetidamente vira sentimento. Como eu vou fazer para pensar coisas que me ajudam a realizar tudo que eu quero realizar? Se o pensamento vem sozinho, se o pensamento vem automático, né? Então você vai usar artifícios, como, por exemplo, bilhetinho no espelho do banheiro, bilhetinho na hora de você apagar a luz para dormir, você cola um bilhetinho um pouquinho acima do interruptor, que vai ser a última coisa que você vai ler quando você for dormir, e toda última coisa que você pensar ao dormir será a primeira coisa que você vai pensar quando você acordar. Então, você vai manipular o teu cérebro através desse tipo de coisa, de bilhetinhos, de áudios, de coisas que você vai assistir, por exemplo, no YouTube, aulas como essa, podcast. Então, você vai lotar a tua mente de coisas relacionadas àquilo que você quer realizar. Né? Então, um exemplo disso, quando você quer comprar um carro, e esse carro é uma coisa muito difícil, por exemplo, um carro importado. Então, você pensa assim, eu quero comprar um carro importado, mas eu não tenho nenhuma bicicleta agora, mas eu vou comprar aquele carro. Então, você vai até a concessionária, tira fotos suas entrando nesse carro, entra nesse carro, sente a textura do estofado, sente o cheiro do carro novo, liga o motor, ouve o ronco do motor, se possível, dá uma voltinha com esse carro. Então, você vai inundar a tua mente de todas as suas partes sinestésicas, então, visão, audição, tato, né? Para você convencer o teu cérebro que isso não é impossível. Né? Então, você quer comprar uma casa, a casa dos teus sonhos, ela não está ainda perto de ser realizado, né? Não está nas suas mãos, mas nada impede que você vá até uma casa que você quer, no bairro que você quer, do tamanho que você quer, você entra, você imagina os móveis, você imagina você ocupando aquele espaço. Se essa casa tiver piscina, você vai até a área da piscina, imagina você dando um mergulho. Você passa um tempo ali naquela casa, criando imagens que vai fazer com que o teu cérebro pense que aquela casa ela não está tão distante, certo? Isso vai fazer com que você tenha mais gana, mais garra, mais vontade. Você vai alimentar
o que nós chamamos na aliança de desejo ardente. Né? Então, é assim que você cria um desejo ardente, mesmo que aquela coisa esteja distante ainda das tuas mãos. Então, quando você faz isso, você tira fotos, você sente, você traz consigo esse sentimento de pertencimento. E tudo que você sente repetidamente torna crença. Então você começa a acreditar que é possível um dia você estar naquela casa ali. E outra maneira é a interrupção de padrões. Como quebrar os padrões? Como interromper os padrões exatamente no momento que ele está acontecendo? Então, para o córtex pré-frontal, para que ele retome o controle, para que você não haja de forma automática e ele tenha o controle da situação, é necessário interromper o sequestro emocional da amígdala. Então, quando você entra no modo automático, a amígdala é sequestrada pelo medo, pelo pânico, por causa das crenças. Então, você chegou numa casa dos teus sonhos e deixou que a amígdala fosse sequestrada. Então, já vem o pensamento assim, isso aqui não é para o teu bico. Nossa, nunca vou chegar numa casa dessa, não vou ter dinheiro nunca para comprar uma casa dessa. Então, foram os pensamentos das crenças limitantes que fizeram com que a sua amígdala fosse sequestrada. Você foi sequestrada emocionalmente. E aí vem toda a negatividade e o teu cérebro entra em modo automático, e ele fala, opa, espera, isso aqui você não dá conta, se você não dá conta, então você vai ser, o seu corpo vai receber da RAF a informação, pode baixar a tua bola, que aqui você não tem vez. Então, o ombro cai, o rosto fica triste, você olha para baixo e você fica com toda aquela postura de pessoa que não tem aquela permissão, né? Então, práticas como a respiração diafragmática, que eu sempre falo que é o breathwork, né? Para quem veio no meu workshop do dia 5, do dia 12, ou mesmo no online no dia 20, viu eu falar muito dessa respiração diafragmática. E a meditação também, elas funcionam como um botão de reset. Você reseta esse cérebro pré-frontal, você desliga o teu sistema nervoso simpático, que faz com que a amígdala fique ativa, e você liga o sistema nervoso parasimpático, que é da calma, da tranquilidade, do prazer, do descanso. Então, essa respiração diafragmática, ela tem esse poder de desligar a luta e fuga e ligar o controle. Né? Então, ela reseta o teu cérebro, ela reseta todo o seu organismo, porque isso também transfere no neurotransmissor. Isso também faz com que o seu neurotransmissor comece a produzir os hormônios de prazer, de tranquilidade, né? Baixando os níveis de cortisol e permitindo que a área pré-frontal analise a situação e vete os impulsos automáticos baseados no medos antigos. Então, aí ela corta a tua crença negativa, impede que a amígdala seja sequestrada e o córtex pré-frontal fica no comando. E aí, a atenção plena e vigilância de pensamentos. Aí é que entra a parte mais importante. A fé prática exige um exame contínuo e rigoroso dos sistemas de crença limitadoras. Então, é necessário identificar o momento exato em que o corpo tenta voltar ao antigo hábito de ser você mesmo.
Quando você deixa a amígdala ser sequestrada, você tende a voltar naquele padrão antigo, né? E o teu corpo, mesmo que aquele padrão antigo te traga dor psíquica e física, o seu corpo, o seu cérebro fica viciado. É um vício celular em emoções negativas. O corpo chega a ter dores de cabeça, dor de pescoço, dor no ombro, dor nas costas, na sola do pé, mas você se vicia nessas dores. E usar a força de vontade para redirecionar o foco para o novo ideal. Então, aqui é o momento de você falar, não, calma, espera. Sim. A tela não está compartilhada. Nenhum momento até agora? Não. Sério? Sério. Espera aí, então. Para mim tá aparecendo um rosto como se fosse uma voz saindo. Isso. Por que não está compartilhado para você? Deixa eu ver aqui. A apresentação você já parou de mostrar os slides? Eu estou no slide, você não está vendo? Não estou. Eu vou parar de compartilhar e vou voltar, tá? Para ver se você, dessa vez, você consegue. A Luciana, está vendo, Luciana? Sim. Então é alguma coisa aí. Vamos lá de novo aqui. É aqui. Vou compartilhar de novo. Agora voltou. Tá. Ok. Então, é importante que a gente fique com atenção e vigilância plenas para você captar o exato momento em que você tem aquelas crenças negativas, às vezes é uma palavra, às vezes é uma forma de agir, né? Então, você tem que ficar com atenção plena. Por exemplo, há uns 2 ou 3 dias atrás, eu comentando com meu marido sobre um funcionário dele, eu falei assim, você elogiou, olha aí, ó, elogiou, estraga. Isso é uma crença limitante. Então, toda vez que eu elogiar alguém, eu vou ficar predisposta a que essa pessoa pise na bola comigo, porque eu tenho uma crença limitante de que elogiou, estraga. Então, você vê, uma crença que eu comentei com ele e eu mesma que falo tanto sobre crenças limitantes, usei. Né? Então, eu usei e reforcei nele. Né? Então, esse tipo de coisa, essas falas que a gente repete, você tem que identificar se não é uma crença limitante. Porque no momento que eu elogiar alguém, eu já vou estar predisposta que ela vai pisar na bola comigo. Né? Então, é isso que tem que ficar atenta, ligada. E o papel da gratidão. Essa parte é uma parte mais gostosa e é uma parte que tem várias formas de fazer ela, né? Então, a gratidão é apontada como uma prova de que algo já se estabeleceu na consciência. Quando a coisa ainda não aconteceu, mas você fala assim, ai, que bom, muito obrigada que o meu carro importado já está na garagem. Muito obrigada que a minha conta já está com mais de 50 mil. Muito obrigada que eu já tenho na minha bolsa um cartão ilimitado. Nossa, que bom, graças a Deus, muito obrigada. Quando você faz isso, o cérebro, ele fala, opa, tem? Ué, não sabia. Ué, na garagem tem um carro importado? Que interessante. Quando você repete isso, repete, o cérebro começa a acreditar que aquilo é verdade, ele começa a te abrir portas, te propiciar coisas. No teu cérebro, tudo fica um pouco mais fácil. Então, quando você vai no banco, por exemplo, pegar um empréstimo, a tua postura muda, a tua forma de comunicar muda. Então, tudo ao seu redor muda quando você faz essa prática de gratidão. Sentir-se grato antecipadamente pelo que deseja alcançar, sinaliza no sistema cérebro-mente que a experiência já é real, facilitando a liberação de neurotransmissores que preparam o corpo para a ação positiva. Então, a maneira que você vai chegar lá no banco para pegar esse empréstimo, por exemplo, é completamente diferente da primeira maneira, sem você acreditar que vai conseguir, né?
Então, e aí você tem várias formas de fazer. Você pode pegar um caderno de gratidão e todo dia você acrescentar uma coisa naquela lista. E aí você o primeiro dia vai ter lá, obrigada pela minha vida. No segundo dia, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha casa maravilhosa. O terceiro dia, obrigado pela minha vida, pela minha casa maravilhosa e pelo meu carro importado na garagem. O quarto dia, obrigada pela minha vida, pela minha casa, pelo meu carro importado na garagem, pela minha conta cheia de grana, né? Aí no próximo dia, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha vida, obrigado pelo meu carro importado na garagem, obrigado pelo meu cartão ilimitado e obrigado pela minha conta cheia, lotada de dinheiro. E aí, todos os dias você acrescentando coisas nesse caderno, o teu cérebro vai se predispondo a conseguir as coisas. Como? É o neurotransmissor que vai sendo gerado ali. E a tua postura também vai mudar. Então, isso é neurocientificamente comprovado, não é coisa de religião, não é coisa de bruxaria, não é nada disso. É neurocientificamente comprovado. Isso acontece fisicamente dentro do nosso cérebro. E aí, consistência e tempo, né? Um novo hábito de pensamento, ou fé, leva em média de 3 a 6 meses para se tornar opção padrão do cérebro. Então, quando você repete, na neurociência chama-se de recalque. Você vai recalcando aquela tatuagem na sua amígdala e de tanto você repetir, o teu cérebro passa a funcionar naquela opção, naquele padrão. Então, a prática deve ser diária, pois cada repetição aumenta a conectividade neural da nova resposta desejada. Então, passa a ser um caminho neural novo criado, que com a repetição passa a ser o seu padrão de funcionamento. Você vai agora, a partir daí, sempre funcionar dessa forma, nesse mesmo padrão mental. E aí, aqui eu fiz um questionário para vocês, fazerem com calma em casa, porque são perguntas bastante profundas, para vocês não só lerem e responder qualquer coisa, para vocês pensarem em cima dessa pergunta, pensarem profundamente, tá? Então, essas respostas, elas têm que ser com muita sinceridade, ninguém vai ler, então só vocês que vão ler sobre isso, então tem que ter muita sinceridade, sem nenhum julgamento, você não pode se julgar, escreve à vontade, sem frear a escrita. Se você não tiver uma memória clara na hora da pergunta, descreve a sensação física que a pergunta te traz. Tá? Então, o corpo, muitas vezes, guarda registros que a mente esqueceu. Então, quando a pergunta traz uma memória que te dói muito, você não vai conseguir lembrar. Mas o seu corpo, ele não mente. Então, ele vai te mostrar aonde, em que parte do corpo que está aquela memória, onde doeu, onde deu um mal-estar, você ficou com dor de cabeça, com dor no pescoço, com dor no peito, com diarreia, com dor nos pés, aonde? O que você sentiu na hora de responder aquela pergunta, tá? Então, são 3 blocos, tá? O bloco 1, o você químico e reativo. Aqui, nós estamos fazendo essa pergunta com base em 2 autores, tá? Joe Dispenza e no Goleman. Esse bloco busca identificar em qual estado emocional viciante que você vive. Qual que é o padrão que está te trazendo esse vício? Às vezes não é um vício que te traz coisa boa, é uma coisa que te traz uma dor. Dor mental, dor psíquica e dor física. E a reação padrão é quando algo sai do seu controle. E aí você vai pensar bastante em quais foram os momentos que você saiu do controle, que as coisas saíram do seu controle. Qual é a sua primeira reação automática?
Você fica irritada? Você chora? Você fica em silêncio? Você tem vontade de sair correndo, fuga? Você sente necessidade de agradar para contornar a situação? Então, quando a coisa sai do seu controle, qual é a sua primeira reação? Então, você vai pensar em momentos que você perdeu o controle, que a coisa saiu do seu controle, qual foi sua reação? E aí você vai anotar. E dentro ainda disso, o ciclo diário, quais são os 3 sentimentos que mais se repetem no seu dia a dia? Mesmo quando nada de especial acontece, quando você acorda de manhã, qual que é o sentimento que você tem ao longo do dia, depois do almoço, no final da tarde, na hora de dormir? Então, quando você acorda, qual que é o sentimento? Ai, mais um dia como aquele, mais um dia, tudo de novo, tudo novamente, né? Ou você tem um sentimento de, ai, que bom que eu acordei, ai, que dia lindo, ai, graças a Deus, mais um dia de vida, mais um dia para tudo acontecer bem, né? Então, qual que é o teu sentimento que repete? O que que você pensa? E os sinais no corpo, em momentos de estresse, onde você sente o desconforto físico? É um nó na garganta? É um peso nos ombros? É um aperto no peito? Um frio na barriga? Onde? E qual é o pensamento loop que você tem? Existe uma frase negativa que a sua mente repete para você quase todos os dias? Do tipo assim, eu não vou dar conta. Ou assim, sempre comigo, sempre comigo. Ou então, é tudo eu, sempre comigo. Ou então, é difícil demais. Isso é muito difícil. O que vem na sua mente? Qual que é o pensamento que vem em looping? E no bloco 2 é o mapeamento de crenças limitantes. Aqui a base foi Louise Hay e o Thiago Brunet. São coisas que ele falou, mas que a neurociência também comprova, tá? Então, neste bloco, identifica as sementes plantadas na infância e na juventude. Coisas que você ouviu lá atrás e que ficaram arraigadas em você e você traz até hoje na vida adulta. Então, dinheiro e sucesso. O que você ouvia dos seus pais sobre o dinheiro quando você era criança? Um exemplo, dinheiro é difícil. Dinheiro muda as pessoas. E não somos para isso não é para nós. Quem tem dinheiro é desonesto. Só tem dinheiro quem só faz dinheiro quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro, quanto mais tem, mais quer. Então, quais foram as frases que você ouviu na sua infância e na sua adolescência? Dos seus pais, das pessoas ao seu redor? Anota. Merecimento. Complete a frase rapidamente. Agora, sem pensar em nada. Essa eu quero que vocês façam agora. Rapidamente, sem pensar em nada. Eu teria muito sucesso se não fosse por... Falei para mim. Eu teria muito sucesso se não fosse por... Repete aí. Fala para mim uma frase. Eu teria muito sucesso se não fosse por... O que te vem à mente? Medo? Eu teria muito sucesso se não fosse por fulano de tal? Eu teria muito sucesso se não fosse por ter acontecido algo na minha infância? O que vem à sua mente? Aqui é a autoimagem. Quando você se olha no espelho, e aqui esse exercício eu quero que você faça olhando no espelho, ou pensa em suas capacidades, qual que é a voz que aparece internamente? É uma voz de incentivo ou é uma voz de crítica? De quem que é essa voz? De quem essa voz te lembra? Então você olha no espelho e pensa nas suas capacidades e começa a pensar tudo que você é capaz de fazer. Qual que é a vozinha que vem lá no fundinho? E ela lembra quem? E o padrão de erro, olhando para a sua trajetória de vida, existe um problema que parece se repetir? O que está se repetindo na sua vida? Mesmo tipo de relacionamento? Mesmo tipo de conflito no trabalho? Mesma autossabotagem na hora de finalizar alguma coisa?
o que é que está vindo, se repetindo na trajetória da sua vida. Pensa e anota. E o bloco 3, traumas e padrões aprendidos. Aqui a base é pais feridos e filhos sobreviventes, do Jung. Então, este bloco, ele investiga heranças emocionais e os bloqueios mais profundos da sua alma, que está lá escondidinho no seu subconsciente, e às vezes até no seu inconsciente. Então, o ambiente primário. Como era a expressão de afeto e segurança na sua casa? Você sentia que tinha espaço para errar? Ou precisava ser perfeita para ser aceita? Como que era a expressão de afeto das pessoas ao seu redor? Era abraço? Era beijo? Era alimento? Era proteção? Era palavras de incentivo? Era simplesmente as coisas realizadas, feitas? Casa arrumada, prato feito na mesa? Essa expressão de afeto que acontecia na sua casa era a que você esperava? Era a que você sentia que precisava? Às vezes, a pessoa está precisando e esperando um abraço, uma escuta, um ouvido, um ombro para chorar, mas a expressão que ela tinha em casa era simplesmente prato de comida na mesa. Né? Então, você carrega essa falta, esse buraco no peito para a sua vida adulta, porque você sempre esperava um tipo de afeto e a expressão de afeto das pessoas da sua casa era diferente da sua. Então, isso é muito importante você entender qual era a expressão de afeto de cada um da sua casa. E qual era a expressão de afeto que você precisava, que você esperava. Porque isso vai ditar a expressão de afeto que você ainda espera até hoje. Tá? Quando você entende isso, você para de esperar um afeto que nunca vai vir. E vai dar mais valor à expressão de afeto que veio. A fronteira. Você sente que existe um teto de felicidade ou sucesso? Quando tudo está indo bem demais, você sente medo? Ou faz algo para estragar? Então está tudo indo bem demais. Você faz alguma coisa para estragar e voltar ao que era antes? Tem muita gente que faz isso. Né? Então, memória de resistência. Existe alguma tarefa ou área da vida que você evita a todo custo, sem uma razão lógica aparente? Então, por exemplo, uma tarefa que você evita muito, por exemplo, cuidar dos filhos, ou então você evita muito voltar para casa cedo, ou você evita muito ir para a cozinha cozinhar, ou uma área da vida. Eu evito muito a parte contábil da minha empresa, eu evito muito controlar o dinheiro, fazer pagamentos ou recebimentos. Então, tem alguma coisa que você evita muito? E o não. Você tem dificuldade em dizer não? Essa parte é a mais importante. E colocar limites? Se sim, qual que é o medo por trás do sim forçado? Você tem medo de ser abandonada? Você tem medo de ser rejeitada? Medo de ser julgada? Medo de que não gostem mais de você? Medo de que te excluam? Qual é o medo por trás do medo de dizer não? Você tem medo do quê? Então, pegue cada medo que você não disse e pontue o que tinha por trás desse medo e coloca no papel. Isso vai falar muito sobre você. Você vai conseguir entender e resolver. E o bloco 4, o novo eu, o potencial, a base. A base disso foi Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, um livro maravilhoso. Quem puder, leia. Nesse bloco, prepara o terreno para a transformação. O maior ideal, se você pudesse instalar uma nova habilidade ou uma crença hoje em você, qual seria? Qual seria essa habilidade? Qual seria essa crença que você instalaria agora, hoje? Anota.
E a identidade futura, como seria um dia na sua vida, na sua nova versão, que já superou todos esses bloqueios? O que ela faz de diferente logo ao acordar? O que ela faz durante o dia? O que ela faz à noite? Essa versão nova sua, depois de tudo superado, o que ela faz? Como ela é? Anota, escreve tudo, tudo como ela é, o que ela faz, onde ela mora, o que ela come, o que ela veste, com quem que ela fala. Anota. Porque essas anotações, elas vão servir para você identificar qual é o seu ponto B. Onde você está, qual é o seu ponto A, e para onde você quer ir, qual é o seu ponto B. A disponibilidade para mudança, de 0 a 10, o quanto você está disposta a desaprender quem você tem sido para dar lugar a quem você quer se tornar. Aqui esse compromisso é com você mesmo. De 0 a 10, quanto você se compromete com você mesmo? Então, vamos supor, eu falo que é 10, mas eu não faço os exercícios. Eu falo que é 10, mas eu começo e paro. Eu falo que é 10, mas eu começo e abandono. Mas aí eu falo que é 2, mas eu chego a fazer os exercícios. Eu falo que é 5, mas eu chego até o final dos exercícios. Eu tento, eu vou para frente. Então, aqui, o teu compromisso é com você mesmo. E se você colocar 0 e fizer tudo, vale mais do que você colocar 10 e não fazer nada. Mas esse compromisso é com você. Então, quanto você está disposta a desaprender quem você tem sido para dar lugar a quem você quer se tornar realmente? E aqui tem um manual de sobrevivência para os dias difíceis que vocês vão olhar com calma, tá? Esse aqui eu vou passar esse slide para vocês e vocês vão poder fazer isso de forma mais calma, tá? Agora eu quero que vocês conheçam um e-book que eu fiz a partir desse material que chama A Desconstrução do Eu. É a psicanálise à luz da neurociência, tá? Então, eu vou parar de compartilhar esse para compartilhar com vocês, para vocês conhecerem esse e-book, tá? Então, vamos lá. Se você sente que está vivendo no piloto automático e repetindo os mesmos erros, eu vou ter que fazer manual. Aqui. Os mesmos erros e sendo refém das suas próprias emoções, este livro é para você. Ele é um método prático que une a profundidade da psicanálise com a precisão da neurociência, para desconstruir padrões invisíveis e retomar o controle da sua vida. Você já se perguntou por que, mesmo sabendo o que precisa ser feito, você acaba agindo da mesma forma? Aquela ansiedade que surge do nada, o medo de não ser boa o suficiente, a sensação de que você está usando uma máscara para agradar a todos, menos a você mesma. O problema não é a falta de força de vontade, é o seu cérebro e o seu inconsciente jogando contra você. Diferente de tudo que você já viu sobre autoajuda, esse material não foca em frases motivacionais vazias. Ele entrega as ferramentas reais da neuropsicanálise para você entender como o seu cérebro funciona e como o seu inconsciente te governa. Com um passo a passo, estruturado em 5 etapas, você vai ativar o seu ego observante e aprender a sair do turbilhão emocional e observar seus pensamentos com clareza. Vai mapear os seus fantasmas inconscientes, identificar os padrões repetitivos que travam sua prosperidade e seus relacionamentos. Você vai integrar a sua sombra e parar de gastar energia escondendo quem você é e usar a sua força total a seu favor. Domine o seu neocórtex e use a neurociência prática para assumir o comando das suas reações instintivas. Para quem quer esse e-book? É para quem busca autoconhecimento profundo, mas quer exercícios práticos, para mulheres que sentem que o ego está no controle e desejam mais liberdade emocional, para quem deseja uma base científica para entender as suas emoções, não só ficar repetindo coisas sem entender o que está acontecendo. Quanto vale ter a chave para decifrar sua própria mente?
Uma sessão de análise custa centenas de reais. Esse guia prático, que serve como um mapa para a sua jornada de libertação, está disponível por um valor simbólico de lançamento. O valor simbólico ele é R$ 97,00 e está saindo por R$ 47,00 nesse lançamento, ou até 6 vezes no cartão. E aí você vai levar um bônus, que é o glossário simplificado. Então, todos os termos científicos que está nesse e-book, ele vai estar sendo explicado nesse glossário, para você nunca mais se sentir perdida com termos técnicos e dominar o vocabulário do autoconhecimento. E você vai adquirir pelo preço de lançamento e vai receber todas as atualizações que vão haver sem pagar nada por isso. Essa aula é a aula 1 de uma mentoria de 3 meses. Ao longo desses 3 meses, nós vamos ter aulas semanais e a cada aula, esse e-book vai ter atualizações. Então, você vai receber todas as atualizações ao longo desses 3 meses desse e-book, tá? E pagando só esse valor. E a garantia? Você tem 7 dias para ler e aplicar os exercícios. Se você sentir que esse conteúdo não te trouxe nenhuma clareza para a tua vida, eu devolvo 100% desse seu investimento sem nenhuma pergunta, tá? Ele vai ter acesso na Kiwify e na Hotmart. Mas agora eu estou entregando para vocês pelo WhatsApp ou pelo e-mail, por onde vocês preferirem, e as atualizações vocês vão ser avisados no grupo. Então, toda vez que eu fizer atualização nesse e-book, vocês vão receber. Para quem é da mentoria, eu acho que aqui a Isa, né? Isa, que é da mentoria, vai receber esse e-book gratuitamente, tá? Então, para quem é da mentoria, vai estar recebendo gratuitamente. Para quem não é, vai pagar só esse valor do lançamento e vai receber toda a atualização gratuita, tá? Só para quem esteve nesse dia aqui, tá? Nessa apresentação. Para quem compra fora, não. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, agora é a hora de perguntar. Esse e-book, ele é o primeiro passo da mentoria libertária. Então, ao ler, você está se preparando seu terreno mental para transformações ainda maiores. Não deixe sua mente te convencer e adiar a sua liberdade mais uma vez. Então, adquira o livro ou adquira a mentoria, que você vai receber muito material aí ao longo da mentoria. Tá? Se alguém quiser saber como funciona a mentoria, é só me perguntar que eu passo a parte, tá? E aí eu vou te mostrar como que é o livro por dentro. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar o livro para vocês conhecerem um pouquinho dele. Compartilhando. Isso. Todos estão vendo? Aqui é a capa do livro, tá? Desconstrução do Eu. Ela está na primeira versão. Então, o que eu vou aumentar aqui para vocês verem? Então, o que eu vou falar aqui, ó? Seguir um processo de descoberta e desconstrução do eu para alcançar quem você realmente é. O que a psicologia analítica de Jung chama de individuação. Exige uma jornada que vai além do intelecto. Então, não é só intelectualmente que você vai aprender como se individualizar, como você ser você realmente, né? Com base em fontes seguras, este caminho pode ser estruturado em 5 passos fundamentais que unem a profundidade da psicanálise com o rigor da observação neurocientífica. Então, só para vocês entenderem o que vai ter esse livro, tá? E aqui, na primeira versão dele, nós vamos falar sobre criar o ego observante, e aí eu explico o que é o ego observante, te dou um exercício. Então, aqui é a arte da escuta, mas não é a escuta do outro, é você se escutar, tá? Nós vamos falar sobre como mapear a persona. A persona é aquele personagem que a gente vende para o mundo, tá? É aquela pessoa que a gente mostra para o mundo. E a lacuna é da identidade. A identidade é quem você realmente é. Na verdade, a gente não conhece a gente mesmo profundamente. Existe uma lacuna, um buraco, uma distância muito grande entre quem nós mostramos para o mundo e quem nós realmente somos.
Então, é sobre isso. E confrontar a sombra e o fantasma inconsciente. Então, existe um fantasma que a gente cria ao longo da nossa criação, ao longo da nossa vida, e existe a nossa sombra. Quando a gente entende e abraça todas as nosso lado bom e nosso lado ruim, a gente consegue atravessar esse fantasma. Então, aqui eu explico isso e te ensino como fazer isso. E desprogramar o eu biográfico, aquele eu que você pensa que você é. Através da metacognição, você vai entender quem você acha que é, quem eles pensam que você é e quem você realmente é, tá? Através da metacognição, que a gente vai fazer isso. E a integração e a transparência, que é o encontro do self, é o encontro do seu eu verdadeiro, do seu ego. Só aquilo que somos tem o poder de nos curar. Então, você precisa saber quem realmente você é para você poder se curar de quem você pensa que é. E aqui é a base da neurociência, e aqui eu te mostro qual que foi a base da neurociência que foi usado aqui e a base da psicanálise que foi usado aqui. Tá? E aqui é o debate sobre a comprovação científica. Tá? E aqui um resuminho, e aqui é o glossário. De tudo que foi usado lá dentro, o que é a atenção flutuante, o que é o ego observante, o que é o fantasma inconsciente, a individuação, aqui, lobo frontal, o neocórtex, a metaconsciência, a persona, o que é cada uma dessas coisas que eu falo no livro, né? O que é a sombra. Então, esse glossário, ele ainda vai crescer muito. Então, conforme o material que está aqui dentro for crescendo, o glossário vai crescendo também, tá bom? Então, é isso que você vai encontrar nesse primeiro momento aqui dentro desse livro.